Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp em Pauta. No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto para lá de importante. A partir de agora, os cidadãos e cidadãs do estado de São Paulo estão protegidos com uma lei que diz que os restaurantes devem informar o uso de produtos derivados do leite e também a procedência animal. Para a gente comentar sobre essa importante lei instituída no início do segundo semestre de 2024 aqui no estado de São Paulo, nós recebemos aqui em nossos estúdios a Giovana Carlini, que é nutricionista, e de forma remota nós também conversaremos com a Isabela Boldo, que é guarda municipal na cidade de Valinhos, aqui está bem perto da capital paulista. Eu desejo a vocês as boas-vindas, muito obrigado por esse momento aqui em nosso programa. E eu começo o bate-papo com a nutricionista Giovana, que está aqui conosco presencialmente. Giovana, é importante esclarecer a nossa população antes, obviamente, de nós falarmos exatamente sobre essa novidade excepcional no estado de São Paulo, sobre essa questão. Muitas pessoas sofrem com produtos derivados do leite e de origem animal? Sim, principalmente quem tem a intolerância à lactose, acaba tendo muitos sintomas gástricos principalmente. Então esse é o grande problema que acaba causando, e muitos lugares hoje, aqui a gente tem essa pauta que a lei foi para colocar em restaurantes, padarias, enfim, locais que tem o consumo, justamente porque muitos alimentos você às vezes nem sabe que vai um produto de origem animal ou que vai um leite na composição. Às vezes a pessoa vai, compra algum produto para consumir alguma refeição e nem sabe que ali tem um produto com lactose, e ela que tem intolerância à lactose, depois vai chegar em casa, acabar se sentindo mal. Então isso tudo é para deixar uma segurança também para as pessoas, né? Para saber o que elas estão consumindo e o que está vindo naquele produto. Porque às vezes é preparado, a gente também nem sabe como que vem esse alimento, o que foi adicionado. Principalmente quando você vai no restaurante consumir, principalmente quando tem o self-service, não tem anotação, às vezes nenhuma, do que se ele tem um produto de origem animal, principalmente para quem é vegano ou vegetariano, né? Às vezes dentro da composição ainda tem algum produto lácteo, que também é de origem animal, e a pessoa que tem essa escolha de ser vegetariana ou vegana, às vezes acaba consumindo sem também nem saber, né? É a Isabela, que está de forma remota, inclusive dentro de um carro, que é Isabela em trânsito. Sim. Muito obrigado por participar conosco também, fazer uma pausa no trabalho, então, e participar conosco aqui do Alesp em Pauta. Agora, Isabela, conta um pouquinho para a gente, né? Quando a gente fala que a Isabela é celíaca, isso quer dizer o quê? Bom, eu tenho 23 anos hoje, mas aos 17 eu fui diagnosticada com a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? E, consequentemente, muitos celíacos, eles têm a intolerância à lactose ligada à doença. Então, são duas condições que vêm quase que juntas na maioria das vezes. E a dificuldade nossa é realmente essa, achar alimentos industrializados, sem glúten e sem lactose, enfim, acredito que o pessoal vegano e vegetariano sofra da mesma dificuldade, e principalmente quando vamos realizar refeições fora de casa, em restaurantes, a gente nunca pode confiar 100% de que vai estar ileso, porque a gente não conhece o preparo daqueles alimentos, né, corretamente. Então, às vezes, uma contaminação cruzada pode ser nociva demais para nós. Agora, Isabela, há mais ou menos 6 anos, então, você foi diagnosticada celíaca, e acredito que durante esses 6 anos, aproximadamente, você tem se tratado no sentido de também observar os alimentos, aquilo que é importante comer, né, a regragem ou a regra, de fato, da alimentação. Mas antes dessa situação, como que era para você essa questão da alimentação, Isabela? Antes da doença celíaca, no caso, eu tinha uma alimentação comum, mas eu constantemente vivia passando mal, vivia tendo problemas, ia sempre no hospital e ninguém sabia o porquê, né?
Então, às vezes, era muito desconfortável, a gente vivia a vida normal, mas estava sempre mal e não sabia por quê. E é desconfortável demais. E quando você fala que passava mal, isso significa o quê? Quais eram os sintomas que você tinha? Bom, eu tinha desconforto abdominal, tinha diarreia às vezes, vômito. Acontecia às vezes de eu ficar dias e dias sem conseguir comer nada, então tem que ir no hospital realmente tomar medicação na veia, enfim. É uma situação bem desconfortável. E a partir do momento em que você foi diagnosticada, certamente houve uma mudança na alimentação. E aí, obviamente, entra também o trabalho da Giovana no sentido de orientar. Você sofreu muito com essa mudança de cardápio? Com certeza. Em casa, somente eu tenho a doença celíaca. E a gente muda a dieta por completo, porque a maioria dos alimentos hoje tem, né, o glúten e tem a lactose presentes. Então, a maioria dos carboidratos eu tive que substituir muitas coisas e a minha casa inteira. Porque se fosse ver corretamente, a gente não pode ter contaminação cruzada. Então, todos os utensílios da cozinha teriam que ser higienizados de forma correta, o que acaba alterando a dieta de todos na minha casa. Então, hoje não entra glúten lá em casa. Nossa, a Isabela falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, Giovana. Alimentação cruzada, que raio é esse? Que a contaminação cruzada, principalmente o glúten, ele tem um potencial de se expandir, né? Então ele acaba contaminando qualquer coisa dentro de uma cozinha. Isso é muito importante, igual ela falou. A alimentação de todo mundo tem que mudar, porque é o momento que entra qualquer produto com glúten, você usar a mesma escumadeira para mexer um macarrão com glúten, por exemplo, ir lá mexer, mesmo que você higienize, às vezes não sai completamente esse glúten, aí você vai mexer um outro alimento que é sem glúten e você contamina, essa contaminação cruzada. Eles estão no mesmo ambiente e por conta dessa contaminação de usar às vezes o mesmo utensílio, ou até mesmo que sejam utensílios separados, esse glúten ele vai estar no espaço, ele vai poder contaminar ali o ambiente, ele vai muito longe. Então, é essa questão de contaminação cruzada. Entrando numa mesma cozinha, precisa ter utensílios separados para cada um. E muitas vezes, que entre na indústria que produz alimentos sem glúten, ela é só específica para isso, não entra glúten dentro da indústria. Ou ela tem uma ala extremamente fechada para fazer aqueles tipos de produtos. E aí, uma ala extremamente separada para mexer em alimentos com glúten. Giovana, agora eu fico aqui tentando entender também uma situação. A Isabela disse que somente ela em casa é celíaca. Se a gente parar para prestar atenção, eu tentar entender de que forma ela adquiriu essa restrição, não sei se posso chamar assim, mas é uma restrição, uma doença, enfim. Como é que acontece isso? Porque só ela tem em casa. São pontos genéticos, né? Então, às vezes, você pode expressar ou não esse gene da doença celíaca. Então, você tem geneticamente falando, e às vezes nem todo mundo em casa pode expressar esse gene. Isso acontece, e isso em muitas casas. Pode ser que em duas pessoas da família expressam esse gene, mas às vezes a pessoa mesmo dentro de casa tem este gene, mas ele não foi ativado. Isso é muito mais genético. Mas no caso dela, só para ela foi ativado esse gene que tem a doença celíaca. Entra uma doença já. Agora, Isabela, você mora com a sua família hoje? Sim, moro com os meus pais. Então, muito bem. Aí você acaba tendo que praticar uma alimentação sua e restrita, né, no caso. Como é que a sua família também se adaptou a essa realidade contigo, né? Eu sempre tive muito apoio deles no questão saúde, então eles sempre tentaram se adaptar comigo, faziam questão de que a gente fosse em restaurantes, que houvessem opções para que eu pudesse comer com eles, né? E aí entra realmente a questão da lei que nos ajuda hoje, que regulamenta ali para os restaurantes terem a classificação dos alimentos e ver o que tem ali na comida e o que não tem. Mas eles sempre me ajudaram demais e sempre estão comigo.
Muito bem. Agora, só para que você que está aí do outro lado, conosco acompanhando o Alesp em Pauta, como eu disse no início deste programa, essa lei foi aprovada no início do mês, ou melhor, no finalzinho do mês de julho, início do segundo semestre aqui no estado de São Paulo. Ela é uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício que comercializam então alimentos prontos para consumo informarem a substância do uso de queijo e outros lácteos em seus derivados. E aí tem a questão também do uso da gordura vegetal, né, o amido. Agora, você já percebe, Isabela, em alguns restaurantes aí do interior, em Valinhos, onde você está, que alguns restaurantes já começaram a se adaptar a essa realidade? Como é que está isso? Aqui eu ainda não percebi, pode ser até ser que já tenha nos restaurantes, mas como eu criei o costume de levar a minha comida para os lugares, acaba que eu nem presto mais muita atenção nos restaurantes por esse medo mesmo. Então, tantos anos ali sofrendo para achar lugares para comer, a gente acaba acostumando a levar a marmitinha para os lugares. Giovana, acho que acontece muito isso, né? As pessoas acabam produzindo seu próprio alimento e levando de casa para o trabalho e a outros lugares, né? Principalmente ela que é a doença, é uma coisa quando você tem uma intolerância leve, uma sensibilidade. Outra coisa é quando você tem a doença. Então, qualquer coisa ali que ela vai consumir fora de casa, para ela pode ser uma bomba que para ela vai sentir muitos sintomas. Então, isso acaba interferindo muito mais. Eu fiz uma pergunta à Isabela e também repasso a pergunta a você, Giovana, nesse sentido de observar aquilo que tem sido produzido nos restaurantes. A lei, certamente, aprovada recentemente, já começa a ser cada vez mais validada pelos restaurantes. Você já observou algum restaurante aqui na capital paulista ou na Grande São Paulo? Ainda não. A única coisa que alguns restaurantes que acabam se preocupando são alguns específicos que agora a gente tem restaurantes que pensam muito mais em questão de saúde. Então, esses restaurantes que já produzem alimentos veganos, eles começaram já a adicionar o selo vegano dentro dos cardápios, mas ainda para a parte de lactose, alguns estão colocando, nem todos. Alguns ainda adicionam um ponto que contém lactose no final da linha do prato ou de algum alimento, mas não são todos, são alguns que eu acabei vendo, mas não é tão frequente na proporção que nós temos de restaurantes, de estabelecimentos, ainda é uma minoria que adiciona. E aí tem essa questão do selo do produto que contém lactose, né? Mas também essa questão do uso e derivados de animais, aqui é exatamente isso, né? Derivados de origem animal. E isso também é extremamente importante. Sim, principalmente para quem tem as escolhas de veganos que não consomem, então precisa ser passado. E até a lei ela coloca que é para alimentos fontes de lactose, nós temos uma outra linha que hoje começaram a fazer, que são alimentos que não usam o leite como o principal alimento para a produção, mas estes que são similares ao leite, mas que possuem a base de gordura hidrogenada, que usam a base de amido e amido modificado, que são até um requeijão, são produtos como queijo, que não são propriamente dito queijo à base 100% de leite. É um queijo similar que usa a maior base de gordura hidrogenada, amido modificado, ao invés do leite. Então, isso também está acontecendo, porque é mais barato, são produtos, por ser uma gordura vegetal, ela acaba sendo muito mais barata do que você comprar um leite ou um queijo para fazer os produtos. Isso também está acontecendo em estabelecimentos e até o que a lei, ela também está pedindo para colocar a notificação quando eles usam produto à base do leite ou quando eles usam um produto que é um similar, que é um produto similar, mas não é a base maior de leite. E esse produto ele acaba trazendo outros malefícios para a saúde também. Por exemplo, você vai comer uma pizza, tem
muitos restaurantes que eles colocam para ficar mais barato, por exemplo, um requeijão ou um queijo similar a um queijo normal, que é muito mais barato, que tem a base maior de gordura. Só que esse produto, essa gordura vegetal, ela nos traz malefícios até para doenças crônicas não transmissíveis. Então, uma dislipidemia, um colesterol mais alto, uma diabetes. Então, ele influencia em outros caminhos, que também é onde a lei está pedindo para identificar se esse estabelecimento usa o leite ou se usa essa mistura, esse outro alimento que não é a maior base principal, que também precisa ser passado para as pessoas. Isso também potencializa a resposta alérgica, em outros sentidos. Tá? Não necessariamente igual ela, que é uma doença celíaca, mas ele vai trazer umas respostas alérgicas, até por mexer muito na microbiota intestinal. Desde que você foi diagnosticada até hoje, Isabela, bom, você se adaptou ao cardápio e à dieta, né? Não deve ter sido fácil. Não. Conte pra gente como é que foi essa mudança. Bom, a primeira coisa é você começa a ler o rótulo de tudo, né? Porque no começo ela falou doença celíaca, né? E eu fui pesquisar o que é glúten, porque até a gente ter contato com a doença, até a gente conhecer alguém que tem, a gente jamais imagina o que seria o glúten ou a lactose e como tirar, né, da dieta. Então, a maior dificuldade era essa. E você acostuma a cozinhar tudo na sua casa, porque os alimentos industrializados, a maioria, mesmo que não seja um alimento que naturalmente tem glúten, como a gente falou da contaminação cruzada, por estar no mesmo ambiente com outros alimentos, acaba que a gente não pode consumir igual. Então, a gente acaba conseguindo ler os rótulos de tudo no mercado, demora muito mais e acaba achando marcas fixas para você comprar os alimentos. Então, depois de 6 anos, você acostuma, né? Mas no começo foi muito difícil. Imagino, né, gente? Porque é uma mudança brusca até, né? E ela é jovem, né? E aí também tem uma coisa, Giovana, não sei se me corrija, por favor. Tem muita gente que é diagnosticada com a idade, não é criança ou adolescente, não sei se estou errado, você vai me explicar isso. Mas eu observo que existem muitos jovens que são diagnosticados celíacos, né? Sim, não necessariamente a pessoa ela vai começar a vida com a doença celíaca. Tem muitos casos, sim. A pessoa já mostra os sintomas, mas muitos ainda vão mostrar mais adulto. Então, isso pode acontecer. A pessoa vai ser diagnosticada muito mais para frente. Aí, ela ainda tinha 6 anos de idade, ela aprendeu desde pequena como se alimentar. Agora, tem adultos que até ele aprendeu uma forma de se alimentar. A hora que é diagnosticado, aí fica totalmente diferente. A resposta é totalmente diferente, reaprender a comer é o mais difícil. E a pessoa acaba aprendendo, porque é obrigada a aprender, infelizmente, senão continua com muitos sintomas, acaba afetando até o estilo de vida da pessoa, né? Acaba interferindo até a rotina. Então, a pessoa acaba aprendendo a se alimentar. Mas acontece, a pessoa ser diagnosticada também adulta. Agora, Isabela, já em poder dessa lei vai ser possível, né? É melhor agora, existe a cobrança, né, nos restaurantes. Isso fica mais fácil, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Ajuda tanto quem tem alguma restrição, né, na alimentação, tanto quem tem a opção de ser vegano ou vegetariano, até porque tem produtos, como eu falei, que por si só não tem origem animal, enfim, mas o modo de preparo acaba tendo numa manteiga, num leite, um tempero que você usa. E então é muito importante a gente ter essas identificações nos restaurantes. Você falou agora há pouco também que você acaba que observando os rótulos dos alimentos. Você sente alguma dificuldade também? Falta informação, às vezes, nos rótulos, muito pequena a letra, de repente pode melhorar? Sim, como hoje a maioria dos produtos de mercado, assim, são industrializados, você acaba perdendo muito tempo caçando o rótulo atrás, né? Porque como a maioria das pessoas, às vezes, ainda não tem o costume de ler, a maior parte da embalagem é marketing.
E as coisas importantes mesmo que a gente precisa saber ficam no cantinho, bem escondidas. Às vezes tem que dobrar alguma coisa para achar. Então é realmente muito difícil identificar. E aí também tem uma outra coisa também, né, Giovana? Nesse sentido, a lei vem ajudar, né? Se a lei é própria para os restaurantes, para que informem o uso então de produtos lácteos e também derivados de animais, vem nessa ajuda também da própria rotulagem, né? Sim, principalmente agora que eles mudaram a rotulagem, que agora tem até na frente, eles mudaram e colocaram alto em, né? Então, se aquele produto é alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio, então isso também ajudou os estabelecimentos, mas ainda muita informação, igual ela falou, fica geralmente atrás, que são os pontos mais importantes, a lista de ingredientes, o que contém ou não contém, pode ter contaminação naquele produto. Geralmente a letra ela é menor, tem na legislação um mínimo de tamanho que você pode colocar, mas geralmente os lugares eles colocam com a menor letra possível só para passar na legislação. Então acaba sendo muito pequeno, mesmo que tenha essa informação se contém ou não contém um lácteo, que contém um glúten, uma possível contaminação, mesmo assim a letrinha ela acaba sendo muito pequena para se encontrar, né? Então, às vezes, quem usa óculos, principalmente, e acaba indo no mercado sem óculos, aí fica muito mais difícil para identificar. Tanto para quem estabelecimentos, mas também para uma pessoa comum que vai ao mercado e vai comprar os seus próprios produtos. Então, acaba sendo muito difícil de identificar. Agora, na lei própria, que você já está bem antenada sobre essa lei, no sentido, Giovana, esses dizeres, eles devem estar onde? Em que lugar ali no restaurante? Você diz direto no cardápio essas informações, se contém ou não contém. No cardápio, especificamente no cardápio. Isso. Mas, de repente, na entrada do restaurante também valeria a pena deixar ou não? Não é obrigatório. Não é obrigatório, sim. No cardápio é essencial. Isso, tem que ter no cardápio, ou aqueles que têm o cardápio digital, ele também tem que aparecer lá dentro do cardápio digital. A informação, se ele contém a parte da lactose, se ele é um produto lácteo ou se é um produto diferente, se ele tem glúten ou não, se ele é um produto vegano, ele tem que estar adicionado no cardápio, tanto online quanto o cardápio fixo. Então, muitos restaurantes ainda não colocaram, ainda mais para quem ainda tem os cardápios de papel, porque aí tem que fazer uma produção. A lei saiu agora em julho. Então, ainda eles até dão tempo para os estabelecimentos se reestruturarem, adicionarem, porque já demanda, tem que se reestruturar no cardápio, tem que escrever tudo novamente, tem que levar a impressão. Então, esses que têm alguns, que já eram preparados, já têm esse cuidado, justamente restaurantes que já possuem até nutricionista, eles já colocam, eles já deixam, eles já produzem com essas informações. Mas nem todos os restaurantes têm nutricionista. E aí eles não são restaurantes mais antigos também, ou restaurantes pequenos, que até eles entrarem na lei ainda vai levar um período até impressão. Então a gente ainda tem um tempo para eles se adaptarem. Né? Giovana, nesse sentido, né, até essa adaptação também, fica acho que uma sugestão, uma dica para os nossos telespectadores, cidadãos e cidadãs do estado de São Paulo, que visitem, de repente, a própria cozinha do estabelecimento. Acho que é uma boa dica, né? Sim, pode. Não, se você quiser conhecer, você pode. Você tem que só se paramentar, você tem que conversar com o gerente, mas eles têm que deixar você também visitar se você quiser. Então, é possível para quem tem principalmente essas questões, para conhecer lá dentro, para poder se sentir seguro para consumir, é importante, sim. Bom, olha... esse programa, o Alesp em Pauta, está sendo gravado. Ele está sendo gravado bem na hora do almoço, inclusive, né? E aí a Isabela já deve estar se preparando, inclusive, porque ela está trabalhando, fez uma pausa para atender a nossa equipe e já está se preparando, inclusive, para a hora do almoço. Acredito eu, me corrija, Isabela, é exatamente isso? É isso mesmo. A gente passa o ponto meio-dia, meio-dia e 40, e aí tem uma meia horinha de almoço. E me conta, bom, você já está então pronta para almoçar, não vai parar em nenhum restaurante porque certamente levou a marmita, a famosa marmita de casa, é isso ou não?
Com certeza. A gente faz a produção fim de semana e deixa tudo no jeitinho para, durante a semana, não acabar cometendo nenhum erro, indo comer fora e correr esse risco. Então, a gente traz tudo bem equiparado aqui em casa. Bom, e se tiver, não deu tempo, de repente, esqueceu a marmita em casa, qual é a solução? De fato, é parar num restaurante e que tenha consciência do próprio dono do restaurante, quem trabalha no restaurante, e sua também, inclusive, né? Sim, com certeza. A gente sempre procura um restaurante de procedência, conversa com o dono antes e explica a situação e aí sempre vai naquele restaurante. É isso aí. Bom, Isabela, eu vou te liberar, né, para que você continue, então, o seu trabalho aí, para que você possa se alimentar e muito bem alimentada. E eu vou continuar com a Giovana aqui, mas no próximo bloco. Eu quero muito agradecer a sua presença, a sua participação no Alesp em Pauta, Isabela. E muito obrigado por partilhar conosco a sua história e saúde em abundância para você. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Agradeço a dedicação a um assunto tão importante, mas infelizmente ainda tão pouco conhecido. Vamos lá, vamos fazer valer a pena. E que você também possa cobrar dos donos dos restaurantes essa iniciativa tão importante aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isabela, muito obrigado, viu? Novamente agradeço. Obrigada, pessoal. E a gente vai continuar com a Giovana aqui conosco, mas no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto tão importante. Certo, Giovana? Certíssimo. Então você que está aí do outro lado, é rapidinho. É o tempo de você tomar uma água. De repente, se quiser almoçar também com a gente aqui no segundo bloco, aproveite. Até já. O Alesp em Pauta está de volta neste programa. Nós estamos falando de uma lei que pegou já agora, na verdade, começou a funcionar aqui no nosso estado e certamente será muito usada pelos cidadãos e cidadãs paulistas. No que se refere ao seguinte, pessoal, agora, a partir de agora, então, os restaurantes no estado de São Paulo devem informar o uso de produtos lácteos e derivados de animais. No bloco anterior, nós estávamos com a guarda municipal, Isabela. Ela já se despediu da gente, conta um pouquinho da história dela, então, aqui pra gente. E ela é celíaca, né? E também estamos com a Giovana, que é nutricionista aqui em São Paulo. E a Giovana tem nos explicado bastante essa lei tão importante. Giovana, agora, se a gente traçar um perfil de tudo que vem acontecendo, né, no estado de São Paulo propriamente dito, também reflete em muitos outros estados. Mas não sei se, de repente, a gente pode citar aqui para o nosso telespectador que em alguns lugares do planeta, na Europa inclusive, eles são muito conscientes sobre essa realidade, né? Então eles tratam essa questão do alimento de mais importante. E isso também pode servir de experiência para a gente aqui no estado, né? Sim, lá na Europa a gente vê vários países, né? Porque cada um ele trabalha a rotulagem, a forma a legislação de um pouco diferente. A gente está começando a trazer algumas ideias também para cá. Quando a gente entrou com essa questão do alimento ser alto em algum açúcar ou gordura, a gente trouxe muito que também na Inglaterra, alguns outros países da própria Europa, eles também possuem essa rotulagem na frente para identificar a qualidade daquele alimento. Então, lá eles têm bastante essa consciência, eles estão trabalhando muito nisso em questão de saúde, para levar saúde dos produtos industrializados e levar essa consciência para as pessoas. E aqui no Brasil a gente já começou a tratar um pouco mais sobre isso. Até porque é questão de você ser transparente, né? Então, você está comprando um alimento, mas o que é aquele alimento? O que ele tem ali dentro? E isso é muito até alimentos que são vendidos como saudáveis, da linha Fit, hoje em dia, que é o que tem muito, né? Mas nem sempre esse produto ele é saudável. Então,
trazer essa consciência e abertura de mostrar o que realmente tem naquele alimento, abriu uma consciência maior das pessoas, de olhar aquele produto com outros olhos. Porque realmente, igual a gente tinha comentado, os ingredientes que estão escritos são muito pequenos, nem todo mundo vai ler. Então, trazer isso para frente daquele alimento, a pessoa vai ser mais crítica, ela vai começar a olhar um produto que às vezes ela já consumia, um alimento que ele é vendido como alimento saudável e na verdade não é. Então ela começa a ser mais crítica, ela começa a ver essa transparência do que é esse alimento. E isso para o Brasil a gente está trazendo também para todos, é para a saúde, não é nem... é prevenção para várias doenças possíveis que podem ocorrer através da alimentação. Então, isso é o mais importante, não adianta a gente só pensar também no pós, como tratar uma doença, mas a gente tem que prevenir. Quanto menos pessoas chegarem lá na doença, melhor para a gente tem que tratar essa prevenção. Então, esse cuidado que trouxe a rotulagem, mostrar essa rotulagem, o que realmente aquele alimento trouxe muito mais prevenção para a gente, muito mais, um olhar mais saudável para todos. Que as pessoas começaram a ser mais críticas também, né? Nem sempre, mas algumas pessoas pelo menos já começaram. Muito bom. Agora, eu estou pensando aqui, você falando, né? A gente falou sobre os restaurantes já bastante no primeiro bloco, a gente dá continuidade a esse assunto aqui, obviamente. Mas também tem aquela questão nas escolas do Estado também, né? Acho que agora mais do que nunca, com a inserção dessa lei, então, na sociedade, é possível também observar os restaurantes, que são as cantinas das escolas também. Acho que isso vai valer demais a pena, né? Sim, principalmente, até porque muitas crianças são alérgicas, às vezes alérgicas até a um ovo, alérgica ao próprio leite ou uma criança celíaca. Então, isso trazer para uma cantina, trazer para uma escola, é extremamente importante para cuidar da saúde dessa criança. E é muito difícil. Por exemplo, para ela, na época da escola, imagina o quão difícil foi você chegar na escola e ver todos os seus amiguinhos comendo tudo e você não poder comer. E principalmente se naquela escola não tiver uma opção que ela possa consumir, fica muito mais difícil. A pessoa, ela é alérgica, ela tem as suas queixas e se não tiver nenhum produto que ela possa consumir, a criança acaba querendo, é uma criança, ela acaba querendo consumir o alimento igual do amiguinho. Então isso acaba trazendo para ela, se não tiver uma opção que ela possa consumir, ela acaba indo e consumindo, às vezes passa mal em casa, acaba atrapalhando muito o desenvolvimento dela também na própria escola, de estar consumindo os outros alimentos. Então, trazer isso para as crianças, e até é importante elas terem produtos que são saudáveis dentro dessa escola. Então, ter essa informação, se é um produto lácteo, se é um produto que não é um lácteo, é um derivado, e ela tem algum problema, e é uma fonte de gordura, isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento dessa criança. Ela pode ter uma subnutrição, justamente por não ter um consumo importante de vitaminas e minerais pelas escolhas dos alimentos que também tem na escola. Então, ter essa identificação, o que tem naquele produto para dentro da escola vai ser extremamente importante para manter as crianças nutridas e conseguir cuidar também das queixas e alergias que as crianças acabam tendo também. E eu acho que deve ser muitas, não, Giovana? Você deve atender bastante gente nessa situação. Tem, e tem muita gente. Principalmente, tem muita gente que é alérgica, mas tem muitas pessoas que são sensíveis, são diferentes, né? A pessoa pode estar sensível no momento que ela está, às vezes, por estresse, acaba atrapalhando a microbiota intestinal por um estresse, por um momento que a pessoa está passando insônia, enfim, um período da vida. Ela pode ficar sensível àquele alimento. Ela pode gerar sintomas àquele alimento também. Às vezes até um glúten, até uma lactose, mas ela não pode não ser alérgica. Ela pode não ser intolerante, mas ela pode ter essa sensibilidade. Até um produto como um ovo, por exemplo. Não só esses dois grupos maiores, mas outros tipos de alimento. Ela pode gerar essa sensibilidade.
Às vezes a pessoa está nesse período que está se sentindo com muitos sintomas, queixas, por conta de algum momento que ela está passando no período da vida e está sensível, ela saber o que ela vai consumir, saber o que ela não pode e o que tem aqui naquele alimento, fica muito mais fácil para ela conseguir. Muita gente, aqui principalmente em São Paulo, sai de manhã e volta à noite. Então, fica muito tempo fora de casa. Muitas pessoas fazem café da manhã, almoço, noite da tarde, às vezes até o jantar fora de casa. E se, dependendo de onde ela vai consumir, se ela não leva, aí vai consumir tudo fora, então ela acaba tendo esses problemas, né? Acaba tendo que saber o que está sendo produzido ou não, o que ela vai consumir ou não, se ela pode ou não pode consumir aquele alimento para o que ela está sentindo hoje. E hoje é muito comum, tem muitas pessoas com alergias, com sensibilidades, por 1001 motivos. Você falou aí agora também numa situação, né? As pessoas acabam se alimentando mais fora de casa do que em casa mesmo. E isso é realidade, né? A gente trabalha na rua também, a gente observa muito isso. Passando pelos restaurantes, ali aquele momento que a gente faz uma pausa numa reportagem, dá uma paradinha numa padaria para tomar um café, para comer um salgado, acontece muito isso. A gente observa esse movimento, né? E a gente sai daqui, por exemplo, passa em frente a um restaurante e a gente observa como está cheio de gente. Agora, numa situação dessa, Giovana, e você como nutricionista pode nos explicar muito bem, talvez seja um motivo também de a gente regressar àquela velha história de termos o contato com o alimento. É tão importante isso, né? E aí eu menciono aqui uma realidade de capital paulista, Grande São Paulo, e também no interior do estado. Né? No litoral a gente segue mais ou menos o mesmo trâmite aqui da capital, muitas vezes. Mas exatamente isso, aquelas cidades mais longe da capital, que vivem essa harmonia com o alimento, produzem e fazem, né? Produzem o alimento, consomem esse alimento. É tão importante, né? Tem muita gente que volta, no interior tem essa facilidade, né? De poder voltar para casa, fazer a sua refeição em casa. Às vezes tem o tempo até de preparar, cozinhar. Nesse horário de almoço, volta, prepara, almoça e continua, volta para o trabalho. Isso muito no interior acaba acontecendo, né? O que pra gente aqui na capital já fica muito mais difícil, mas ter esse contato, eu falo até, muitas crianças nem sabem de onde veio uma batata, por exemplo. Acaba perdendo a origem, né, do que é, de onde vem, e muitas escolas agora que estão se preocupando um pouco mais de poder mostrar. E às vezes até adultos não sabem alguns alimentos de onde vem a origem, porque não tem esse contato, come muito fora de casa, então acaba perdendo o contato. O alimento é tão importante, eu falo, a gente sai de casa pela manhã e fica o dia inteiro fora de casa, mas o que anda todo momento com a gente? A comida. A gente vai comer em todos os momentos. Ela está no momento social, ela está no momento de necessidade, então ela está sempre ali com você. E aí você perder e não entender a importância do que você está comendo, acaba interferindo muito mais. Existe um outro projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Giovana, que fala sobre alimentos ultraprocessados nas escolas também. Sim. E acho que vai de encontro com o que você estava falando. Você estava falando assim, poxa, mas as crianças muitas vezes não conhecem não conhecem o que é uma batata, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é verdade. Agora, também tem essa questão dos alimentos ultraprocessados, também é de mais importante a gente mencionar, né? Sim, o que acaba, as crianças, até pais, acabam levando, mesmo quem almoça na escola, mas as crianças de escola particulares que levam os alimentos, um pacotinho é muito mais fácil do que você levar uma fruta. Então, essa facilidade, entre muitas aspas, as pessoas preferem levar os embalados, levar os ultraprocessados para as crianças, principalmente ali, o que uma embalagem de um biscoito tem e o que uma fruta ela tem. Qual que é a nutrição daqueles dois alimentos. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles têm muito açúcar, tem muita gordura, tem muito sódio. Isso numa criança que está se desenvolvendo, ela precisa crescer,
Para ela é muito mais importante ter uma vitamina, ter um mineral, do que ter um açúcar e uma gordura. Isso pode, para ela lá na frente, trazer muitos malefícios. Ela pode ter um potencial maior de gerar uma obesidade, pode gerar uma diabetes. Quantas crianças hoje, abaixo de 9 anos, que não têm diabetes? A gente falava assim, nossa, diabetes é uma coisa futura, é quando você entra na parte idosa da vida. Agora não, agora crianças, você já está com diabetes tipo 2. Já assusta, é algo que assusta. Então, isso é muito importante. Então, até as escolas, que é a questão da lei, do que ela vai ofertar para as crianças nas refeições, tanto de lanches quanto de almoço e jantar, a ideia é tirar esses alimentos ultraprocessados, porque dependendo da renda dessa família, a criança só faz aquela refeição que está na escola. Então, se ela já vai para a escola, só faz aquela refeição e não tem uma boa qualidade, aí vai ficar mais difícil para ela se desenvolver, para ela crescer. Então, essa é a ideia, principalmente para as escolas, de tirar os alimentos ultraprocessados, para não trazer malefícios para essa criança no futuro e também não adaptar o paladar. Quanto mais açúcar você consome, mais açúcar você vai querer. Nossa, isso que você falou é uma verdade, viu? Eu, nos últimos meses, acho que de 7 meses para cá, eu venho praticando muito essa questão de não usar o açúcar no café, por exemplo. Eu fui educado a tomar café com açúcar. E aí, faz 2 meses que eu não tenho tomado. Aqui na TV, vez outra, porque a gente também tem o café com açúcar, eu acabo tomando. Mas eu já criei o hábito, o paladar, de não usar o açúcar no café. E isso acontece muitas vezes também na própria infância. Quantas vezes eu já vi mesmo, gente, o achocolatado já tem açúcar. A mãe vai lá e coloca mais açúcar ainda no achocolatado. Gente, que loucura, né? Isso é super comum. Ah, então aí é super comum. Fala assim, gente, já é doce, você vai adoçar mais. Você vai trabalhar, fala assim, isso acontece. Você fala assim, ah, não, mas meu filho gosta de coisa docinha. É claro, quanto mais doce você vai dar para o paladar, ele vai se adaptar àquele sabor. E aí nunca vai ser o suficiente também mais aquele açúcar. Então você sempre vai precisar de algo muito mais doce para ativar também a papila gustativa de ser doce. E é onde a mãe vai lá e coloca o achocolatado, coloca o açúcar, aí você tira da criança, ela vai sentir. Muitas vezes, o que a criança vai fazer? Como a gente, você vai tá tomando café com açúcar, você vai tirar, o que você vai fazer a primeira vez? Você fala assim, nossa, que negócio ruim, amargo. E a criança também, ela adaptou a um achocolatado com açúcar. A hora que você tirar, a primeira coisa que ela vai fazer também é isso. Repudiar, fala assim, tá amargo, não tá doce. Mas é porque você adaptou o paladar daquela criança para aquele açúcar. A hora que você vai tirar, também ela vai sentir. Então, isso é muito importante, porque as crianças sempre vão querer mais. E os pais que dão. Né? Então, é a família que vai ofertar a criança, não tem o poder de ir lá e sozinha vai comprar alguma coisa doce. Quem que oferta isso? São os pais, ou é a família que cuida. Então, isso é importante ter a consciência dos próprios cuidadores dessa criança a estimular a uma alimentação mais saudável e tirando o açúcar, porque já tem muita criança que tem problema, tem colesterol alto, tem triglicérides alto, com menos de 10 anos. Isso é algo que a gente falava assim, há 10 anos atrás, isso era coisa para se preocupar com 60 anos. Não, quantas pessoas até na faixa etária adulta, dos 30 a 40 anos também, que estão com infarto, outras questões de saúde, que acaba refletindo muito da alimentação. Tem muita gente que fala assim, Giovana, nossa, mas é frescura isso. Ah, a minha época, os mais velhos então costumam dizer muito isso. Porque na minha época era assim, agora tudo é frescura, cheio de mimimi. Mas é importante a gente mencionar também a importância dos nutricionistas, dos médicos, dos cientistas que trabalham e muito, né, para o aprimoramento, né, gente? Nós não somos aquilo que éramos há 50 anos e também não seremos amanhã o que somos hoje. Então, essa ideia de observarmos essa importância dessa rede que vai se formando
E nós estamos em constante evolução, isso é importante dizer, né? Você é nutricionista. Antigamente as pessoas não procuravam muito nutricionista, hoje já todo mundo já quer regrar bem a alimentação, quer buscar uma ideia saudável, né? Quer se cuidar, né? Isso é importante, porque isso está muito em pauta, a gente falar sobre saúde. E quanto mais a gente faz, tanto nas redes, falar sobre isso é muito importante. Eu falo, essa que você até comentou, há anos atrás, a indústria, ela era outra também. Há 50 anos atrás, que a gente fala assim, os idosos hoje falam que é frescura. Porque na faixa etária deles, quando eles eram jovens, a indústria não tinha tudo isso, os mercados não tinham tudo isso de produção, não tinha tanto produto aditivo químico, gorduras disponíveis para a indústria fazer aqueles alimentos. Não é a mesma proporção que a gente tem hoje. Então, o que eles consumiam principalmente? Alimento natural. Eles iam mais à feira, porque não tinha mercado com tanto alimento industrial igual nós temos hoje. Hoje você vai lá no mercado, a porção de fruta é menor. Aí você vai nos corredores de industrializados, a gente tem um monte. Isso não era a realidade há 50 anos atrás. E isso é importante, porque por isso que muitos idosos eles têm esse entendimento, porque para eles antigamente não tinha tudo isso. Não tinha problema de com 40 anos a pessoa já ter triglicérides alto. Então, porque eles se alimentavam da base maior de produtos naturais. E aí agora não, agora a oferta que nós temos é gigantesca. A gente tem muito. E de tudo, né? Então, assim, cada dia sai uma coisa nova. O tempo todo. A gente está falando aqui, alguém está criando alguma coisa ali. Alguma coisa, exatamente. Agora, você falou de um aspecto também muito importante, Giovana, que é o uso e a participação nas feiras livres, né? São Paulo tem tantas. Acho que vale a pena a gente voltar. Eu observo muita gente frequentando. Eu moro ao lado de uma feira livre, todos os domingos eu bato cartão lá. Agora, eu vejo que tem crescido o movimento das pessoas nas feiras. Mas nesse sentido também, né? De as pessoas procurarem mais as feiras, observarem esses movimentos também são importantes. Sim, quanto mais a gente falar a importância do que é você voltar para o que é o alimento in natura, as pessoas vão buscar mais, elas vão entender a necessidade e o que aquilo vai trazer de saudável, de vitalidade para essa pessoa. Então, a gente trazer, falando assim, vai numa feira, compra um alimento natural, leva uma fruta ao invés de um balado, é muito mais saudável, isso vai trazer muito mais benefícios para essa pessoa. Então, quanto mais a gente falar e as pessoas estão buscando nutricionistas para tirar dúvida, tem que tomar muito cuidado com rede social também, porque tem muita gente que se diz um especialista, mas não é. Isso é muito importante, que acabam falando também coisas que mais confundem a cabeça das pessoas do que ajudam. Isso é importante. As pessoas também serem, mesmo que você está vendo na internet, nem tudo que está na internet é verdade. Então, a alimentação é uma coisa que todo mundo fala, porque todo mundo come. Mas tem que tomar cuidado de onde você vai buscar essa informação. Se é de um especialista de verdade ou se é de uma pessoa que se diz especialista. Isso é importante para não trazer mais malefício, mais compulsão, mais outros aspectos que as redes também estão trazendo para a atualidade, né? A gente foi deslanchando aqui, né? Porque é exatamente essa função, a gente vai abrindo outros caminhos. Aliás, existem tantos caminhos para que a gente chegue a um determinado local, né? E aí, durante esse até chegar lá, a gente vai entrando em alguns becos e vielas, mas esses becos e vielas vão fazendo toda a diferença, porque a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo como é que acontece, como é que rola a vida. E a vida é saúde, saúde é vida, obviamente. Nesse sentido, a gente volta um pouquinho justamente para falar sobre aquele projeto lá de início, né? De deixar claro ali no restaurante o que se propõe a vender, o que se propõe a comer então. Né? Essa ideia de mais importante que a gente tratou durante todo esse nosso programa aqui, mas fazendo uma reflexão sobre tudo, né? Esse elo tão importante dessa cadeia alimentar, no sentido, e não somente da cadeia alimentar, mas nesse sentido de a gente buscar de fato a saúde para o nosso corpo, consequentemente para a nossa mente. Vale lembrar que também eu trago aqui inclusive um trecho da Bíblia, e me perdoem por isso, mas
Lá diz assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nesse sentido, né? Eu posso comer diversas coisas, mas em excesso não me faz bem, né? Não é conveniente que se aconteça isso, né, Giovana? Sim, fala. A gente tem muito oferta. Você pode, obviamente, comer tudo que você quiser, mas você tem que saber o que vai ser bom para você. Se você vai escolher comer tudo o que você quiser, você sabe que você vai colher alguns frutos. Às vezes não são os melhores frutos, infelizmente. Mas aí então você tem que realmente ser mais crítico, isso é importante. Você tem que buscar a informação e ser crítico com o que você vai comer. O que você vai ganhar com aquilo? Você vai ganhar saúde ou não? Isso pode ser prejudicial para você? O que você vai escolher? Né? Então isso é importante, você também, exatamente, tudo eu posso, mas eu tenho que saber o que vai ser conveniente para mim. Então isso serve para muitas coisas, mas principalmente também para alimentação. Então você tem a disponibilidade de você entrar no mercado e comer o que você quiser. Mas aí você tem que saber os seus frutos, você tem que entender o que vai ser bom ou não para você. Né? Agora, nesse cardápio todo que não dá para brincar, é de fato com a saúde de quem é celíaco, de quem tem intolerância de fato à lactose, aos produtos de origem animal. Aí é complexo, a gente precisa de uma atenção e é por isso que os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo trabalham para trazer verdade na sua alimentação, para que você seja de fato alguém saudável. E que bom que tem 94 pessoas olhando para a nossa saúde, para o nosso cardápio, para aquele produto que está ali no fast food ou que está ali na prateleira de um supermercado e que na hora de a gente comer, a gente precisa, antes de colocar aquele alimento no prato, a gente está ali, ó, no cardápio dizendo, ó, atenção, 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 esse aqui você não pode. Não dá para brincar com a saúde dessas pessoas, né, Giovana? São muito mais sintomas, não é uma pessoa normal, você vai comer e vai sentir um pequeno desconforto. Não, para quem tem uma doença celíaca, os sintomas são muito maiores. As pessoas vão ter muitos problemas com consumir aquele produto, aquele alimento, um lácteo também. Então, a pessoa precisa ter essa informação para ter essa segurança que ela vai comer aquilo, que ela vai chegar em casa e vai se sentir bem. Isso é importante, porque as pessoas que têm esse problema, ela vai chegar em casa, se não tem informação, ela vai ficar... Isso eu ouço muito em consultório. As pessoas chegam para mim e falam assim, ó, eu como, aí eu fico esperando em casa para ver se eu vou me sentir bem ou não. Eu comi aquilo, mas eu não sei como que eu vou reagir depois. Porque ela não sabe realmente. E muitas vezes, pessoas que já têm esses sintomas, às vezes elas perguntam, e às vezes até a pessoa que está servindo, não foi ela que preparou aquele alimento também. Às vezes nem aquela pessoa sabe dizer se tem ou não. E aí? Aonde que ela vai buscar essa informação? Vai ter que chamar alguém da cozinha para tirar essa dúvida? Se está ali dentro está no cardápio, está informado, a pessoa já vai olhar e falar assim, ó, então eu não posso, ou eu posso, é seguro para mim. Então isso é para trazer essa segurança para a pessoa comer e realmente saber se ela vai ficar bem ou não depois, chegar em casa com segurança, sem sintomas também. Giovana, você nos deu uma aula hoje aqui no Alesp em Pauta. Eu gostaria, por favor, que você amarrasse todo esse nosso bate-papo e deixasse uma mensagem ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que são cidadãos e cidadãs paulistas, por favor. Então, para você que está em casa, que tem algum tipo de intolerância, que tem algum tipo de sintoma, alguma queixa, alguma doença, isso tudo que a gente trouxe, que a legislação também está trazendo, é para você ter essa segurança, para você se sentir bem, se sentir confortável. Então, isso vai ser de extrema importância tanto para esse público, mas para as pessoas que também têm a opção de não consumir. E o mais importante de tudo isso é promover essa saúde, promover a vitalidade, promover o bem-estar, porque tudo isso vai refletir, não só no momento que você vai consumir e vai sentir bem ou não, mas também para você se sentir
com bem-estar, para você não sentir sintomática, e isso vai ser uma mudança muito considerável para cuidar. É um cuidado que a legislação também está trazendo para essas pessoas, um olhar importante. A gente tem ainda 3 minutinhos, dá tempo de falar uma coisa que eu acabei de olhar aqui na biografia da Giovana. Além de atender aos pacientes nessa questão da nutrição, a Giovana também atende e acompanha os esportistas. Corpo é movimento, Giovana. Exatamente. A gente tem vários caminhos para se sentir bem, sentir o bem-estar. Você tem alimentação, mas você também tem que ter atividade física. Atividade física é vitalidade. Você vai tirar seu estresse do seu corpo, você vai movimentar ele, você vai melhorar seu intestino com movimento, você vai melhorar sua dor de cabeça com movimento. Então, não é você falar assim, a gente vai fazer atividade física para suar e acabou. Não, isso vai trazer muito mais benefícios, fortalecer seus ossos, fortalecer a sua musculatura. Então, o exercício, ele é muito importante dentro de tudo que a gente falou aqui. O exercício, ele vai trazer e vai cuidar de muitos outros aspectos da saúde. Então, não adianta a gente só se alimentar bem se a gente também não se movimenta. E também não adianta a gente só treinar se a gente não se alimenta bem. A gente tem que caminhar com os dois juntos. Eu preciso me alimentar bem e eu preciso treinar e manter o meu corpo em movimento. Tá aí, dado o recado. Quero muito agradecer a Giovana Carlini, então, a nutricionista que participou conosco do Alesp em Pauta. Muito obrigado pela aula que você nos deu. Agradecemos novamente a Isabela, quem participou conosco também no nosso primeiro bloco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom falar com vocês e passar um bem-estar de uma forma de fala, né? Isso é muito importante. Muito obrigado. E agradecendo então a nossa entrevistada, eu quero agradecer a nossa equipe de radialistas e jornalistas, em especial Beatriz Moreno, quem produziu este programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. O Alesp em Pauta vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.